E o Palmeiras está perto de anunciar seu primeiro reforço para 2026, trata-se de Marlon Freitas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também sobre a ideia de o filho de José Roberto Lamáquia virar dono da SAF do Vasco. Te atualizo também sobre os valores da proposta recusada pelo Corinthians por Hugo Souza. Novidade importante no Galo na busca por reforços. Já o São Paulo tem 9 saídas confirmadas para 2026, te conto quanto o São Paulo já economizou com todas essas saídas. Para completar, Grêmio, as negociações com o TT, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, só contar que mais uma sugestão deixada por aqui no vídeo da manhã dessa quinta-feira bateu aproveitamento de 100% ao longo da semana. Nessa sexta-feira a gente volta com outra dica, beleza? Agora sim se inicia o vídeo com um giro de notícias para contar que Lucas Halter vai trocar o Vitória pelo Houston Dynamo da Major League Soccer. Importante. Vitória tinha negociações para a compra do jogador, mas o Halter desistiu do acordo com Vitória e quem está o vendendo é o Botafogo. Bora falar também sobre o Ceará, que anunciou a contratação do lateral direito Alex Silva, ex-Curitiba. O jogador foi indicado por Mozart, com quem trabalhou no Mirassol e também no Coxa. Para completar o giro de notícias, contar que o Internacional está vendendo o Ricardo Matias para o Al Ahly da Arábia Saudita, operação de 65 milhões de reais. O Inter fica com 60% do valor ou quase 40 milhões de reais. Bora te atualizar agora sobre as tratativas do Grêmio por TT, atacante revelado no próprio tricolor, vendido para o Shakhtar Donetsk, onde trabalhou com o Luiz Castro, o novo técnico do Grêmio. Luiz Castro fez muita força para que o TT voltasse ao clube. E as negociações estão em andamento, dá para contar que entre TT e Grêmio tá tudo certo. O tricolor gaúcho já aceitou pagar R$1,5 milhão de reais por mês, que é o valor a que tem direito o TT no Panathinaikos. Resta agora um acerto com um clube grego que não quer se desfazer com facilidade do atleta, que é titular absoluto, 27 jogos, 2 gols e 7 assistências. Na atual temporada ele havia sido comprado no ano passado por 7.250.000 euros junto ao Galatasaray da Turquia. O Grêmio não tem grandes quantias para fazer investimentos, mas promete abrir os cofres para atender ao desejo de Luiz Castro. E o São Paulo já tem 9 saídas confirmadas de atletas do seu elenco para 2026, garantindo uma economia gigante. Já te trago esse número antes, só contextualizar quem deixou o tricolor. As 2 últimas baixas, Mailton emprestado ao Fortaleza até dezembro de 26, mesmo período em que Matheus Belém, zagueiro, ficará no Camboriú. Antes deles, já haviam sido negociados, ou haviam deixado o clube. Oscar, que se aposentou, Rigoni, Dineno e Leandro, que não tiveram seus contratos renovados, Jandrei e Patrick, emprestados ao Juventude, e Luiz Gustavo, que por opção do São Paulo, também ficou livre. Com todas essas baixas, por opção do São Paulo, o tricolor estima uma economia superior a 5 milhões de reais por mês. E esse dinheiro será investido na contratação de atletas. Já contei para vocês que o São Paulo não pode pagar pelos direitos econômicos, mas vai se utilizar de salários um pouco mais altos para reforçar seu elenco, de olho na próxima temporada. Até aqui o único reforço confirmado do São Paulo, Danielzinho, que chega livre no mercado depois de deixar o Mirassol. O tricolor também pretende anunciar nos próximos dias a chegada de Gaston Ávila, zagueiro argentino que pertence ao Ajax e esteve emprestado em 2025 ao Fortaleza. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que fez proposta oficial por José Enamorado. Pelo menos é o que garante a imprensa colombiana. Atacante de 26 anos de idade, que joga tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. Fez boa temporada com a camisa do Júnior Barranquilla. Temporada de 53 jogos, 11 gols e 7 assistências. Segundo a imprensa de lá, a oferta do Galo é de 3 milhões de dólares. Teria sido um jogador indicado pelo Sampaoli. Já o Atlético... Ou melhor, já o Júnior Barranquilla pede 3,5 milhões de dólares. Se a diferença for essa mesma, a tendência é que o atleta seja contratado muito em breve. Também, de acordo com a imprensa colombiana, o Enamorado é um pedido específico de Jorge Sampaoli e chegaria para, por exemplo, substituir o Rony, que está a caminho do Santos. Posso contar para vocês que a operação entre Atlético e Santos está praticamente fechada, compra em definitivo, com o Atlético se livrando de um dos maiores salários do seu elenco.
Quero falar agora sobre o Corinthians, quanto o Timão recusou na proposta feita pelo Milan pelo goleiro Hugo Souza. A oferta recentemente rejeitada era de 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, condicionados à performance do goleiro com a camisa do Milan. O interesse do Milan no Hugo Souza é antigo e, algum tempo atrás, especulou-se lá na Itália que o Hugo Souza seria contratado se o Manhã não tivesse seu contrato renovado. O contrato do goleiro francês se encerra em junho de 2026. Já prevendo a dificuldade de ficar com o Manhã e muito animado com o desempenho do Hugo Souza, recentemente até convocado para a seleção brasileira, o Milan antecipou esse movimento e fez a proposta de compra, mas o Corinthians decidiu por rejeitar, imaginando que ele vai valer bastante mais. Importante registrar que essa informação da proposta do Milan foi divulgada pelo Meu Timão. O Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos, o Flamengo ficou com outros 40%. Esse foi um dos melhores negócios do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. O Fabinho conseguiu a compra do atleta por apenas 5 milhões de reais. Hora de falar sobre um novo dono para o Vasco. Informação que bombou nesse Natal dá conta de que Marcos Faria Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, é quem negocia a compra da SAF do Vasco, com a promessa de um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A tendência é que ele assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas para mostrar a intenção da compra. Não conhece o Marcos Lamáquia? Eu te apresento. Empresário de 47 anos de idade que tem o respaldo do pai para assumir o clube. Só para lembrar, quando o Pedrinho se torna candidato à presidência do Vasco, havia um interesse público do José Roberto Lamáquia em adquirir o Vasco. Ele acabou desistindo dessa ideia por conta da repercussão extremamente negativa entre conselheiros e apoiadores dele no Palmeiras. Pegaria mal para o Lamáquia ser dono da SAF do Vasco, tendo a sua esposa como presidente do Palmeiras. Para tentar evitar qualquer conflito ou constrangimento, optou-se por colocar o filho do Lamáquia como candidato à compra. A informação desse interesse foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa nas últimas horas. O Marcos é rico por parte de pai e de mãe. Se o Lamáquia tem um patrimônio estimado em mais de 8 bilhões de reais, sua mãe é uma das 5 herdeiras do banqueiro Aloísio de Andrade Faria, que faleceu em 2020. O Marcos é de poucas aparições públicas, até por isso é muito pouco conhecido. E ele tem vida independente das empresas do pai e da Leila, embora já tenha trabalhado na Crefisa. Foi também, ele criou, para ser mais preciso, ele fundou em 2011 a Blue Star, que é uma gestora financeira de fundos de investimentos. Antes, já havia trabalhado como diretor da Crefisa por muitos anos e também do Banco Alfa, que era do seu avô. Importante registrar que a Crefisa já havia feito um empréstimo ao Vasco ao longo desse ano de 80 milhões de reais, condicionando o não pagamento ao repasse de 10% das ações. Dinheiro desses 80 milhões se encerra em janeiro e o Vasco já cogita um novo empréstimo e a Crefisa apareceria como a grande favorita. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco, é 2 bilhões de reais de investimento em 5 anos. E o filho de Lamáquia assumindo o clube. O que você pensa sobre essa história? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Marlon Freitas está bem perto de virar reforço do Palmeiras. Verdão e Botafogo se acertaram nas últimas horas para a transferência do atleta em definitivo por 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais. Essa grana vai ser paga em 4 parcelas e dará ao Palmeiras 100% dos direitos econômicos do volante, que passará por exames médicos e assinará contrato de 3 temporadas. Outra informação exclusiva. Marlon Freitas, que ganha na casa dos 600 mil por mês, terá direito a um salário pouco superior a 1 milhão de reais mensais no Verdão. É o volante que o Palmeiras busca para substituir Aníbal Moreno, recentemente vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares. Antes de bater o martelo com o Palmeiras numa negociação que durou menos de 24 horas, o Botafogo tinha entendimentos avançados com o Fluminense. O Flu estava disposto a pagar 4 milhões e meio de euros, além de ceder outro jogador. Do Inter Miami dos Estados Unidos era outro clube interessado. O São Paulo, há algum tempo atrás, havia entrado em contato com o Botafogo para tentar envolver o Marlon Freitas numa troca que poderia ter ou o Pablo Maia ou o Ferrarese. O São Paulo alega que nunca conseguiu avançar porque o Botafogo nunca demonstrou interesse em envolver o Marlon Freitas. Tendência é que esse martelo seja batido a qualquer momento, embora
é bom contar, John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenha ficado bastante irritado com o vazamento da notícia. O Botafogo precisa vender jogadores. E o fato de o Marlon Freitas ter 30 anos de idade e estar a 1 ano do fim do vínculo faz dele uma peça super importante. Por que o Botafogo precisa vender jogadores? Porque ele tem contra si um transfer ban de mais de 114 milhões de reais pelo não pagamento da utilização da compra do Almada junto ao Atlanta United. Só para completar, se o negócio for fechado, o Palmeiras tem seu primeiro reforço bastante interessante. O que você pensa sobre Marlon Freitas? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Valeu, tchau, tchau.